pessoal do quarto ano! Tudo bem? Prontos para mais uma aula de matemática? Então vamos lá! Hoje é comigo, professora Ana Paula, e a nossa conversa vai ser sobre sequências numéricas. Lembram-se que em uma outra aula já conversamos sobre sequências e padrões? Será que é um assunto relacionado a ele? Aquele? É sim, só que dessa vez com números. Vamos lá? Então, nos preparando para iniciar a aula, você já pode ir separando aí o seu material de anotação, lápis, borracha, apontador e também, se você tiver aí em casa, palitos. Podem ser palitos de sorvete, podem ser palitos de fósforo, pode ser até lápis de cor ou canudinhos, ok? Que aí, se você tiver, você vai fazer uma atividade aqui junto comigo. Joia? Então, enquanto você já organiza aí o seu espaço e o seu material, pode também já anotar a data de hoje e o nosso conteúdo sequências numéricas. Já voltamos para iniciar a aula. Prontinhos para começar? Então, vamos lá. Começamos, como sempre, já é uma regularidade, relembrando a aula anterior. Vocês viram na aula passada com a professora Maria Tereza uma nova história, a história dos ratinhos, como fugir do gato assustador. Viram que os ratinhos, conversando, fazendo votações, tomaram várias decisões que permitiram que eles tivessem um período ali de muita fartura e tranquilidade, sem temer o gato assustador, não é? E o resultado de algumas dessas votações, vocês viram ali representado em forma de gráficos. Olha lá, vejam ali na tela. Inclusive, gráficos de formatos diferentes. Ali vocês podem ver dois gráficos que representam uma mesma votação. Um momento em que eles iam decidir a qual plantação eles iriam. Então, percebemos ali, no primeiro gráfico, de barras no sentido horizontal, que para ir à plantação de nabo, por exemplo, 5 ratos deram esse voto, né? Foram 5 votos nessa plantação de nabo. Já para ir à plantação de pimenta, foram 2 votos, e para a plantação de batata, 8 votos. Esses mesmos resultados aparecem ao lado num gráfico que tem um outro formato, é o gráfico de setores, que vocês começaram a ver na última aula. Foi bem interessante, né? Agora, hoje, nós vamos conversar sobre a história monstromática. Eu sei o que vocês estão pensando. Não é uma história nova, nós já vimos. É verdade. Lembram-se aquela história onde a personagem ficou aflita porque ela via problemas de matemática em tudo, em toda parte? É essa história mesmo que a gente vai relembrar alguns trechinhos hoje. Vamos lá? Segunda-feira, na aula de matemática, a professora Fibonacci diz: crianças, vocês sabiam que quase tudo pode ser encarado como um problema de matemática? Já na terça-feira, eu começo a ter problemas. Acordo às 7h15. Levo 10 minutos para me vestir, 15 minutos para tomar o café da manhã e 1 minuto para escovar os dentes. De repente, isso vira um problema. Se meu ônibus escolar passa às 8h, estarei pronta a tempo? Quantos minutos tem 1 hora? Quantos dentes tem uma boca? A aula de matemática é um problemão.
A professora Fibonacci diz que podemos contar de várias maneiras. Ela pede que a gente dê alguns exemplos. Beto conta com os dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lisa sugere 2, 4, 6, 8, 10. A professora Fibonacci diz: eu sempre conto 1, 2, 3, 5, 8, 13. E a história continua com todos aqueles problemas gerados por situações cotidianas aí que a nossa personagem vai encontrando ao longo do dia, não é? Mas, ao final, vocês devem lembrar, ela ficou mais tranquila, ela viu que de fato tudo aquilo não era um problema, que a matemática está em toda parte sim e que isso é bacana. Joia? Bem, agora o nosso assunto de hoje é sequências numéricas. Lembro que a história era bem longa, mas só nesse trechinho já conseguimos observar algumas sequências. Vocês viram também? Olhem ali na tela. A primeira delas, podemos pensar na contagem do Beto. Ele começou dizendo o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim ele foi até o 10. Mas ali na tela, na nossa sequência, após o 10, aparecem 3 pontinhos. O que será que isso significa? Ah, isso aí, que ela tem continuidade, ele poderia continuar aí essa sequência numérica. Qual é o padrão dessa sequência? Lembram-se que lá na outra aula de sequências e padrões, assim que víamos uma sequência, nós fazíamos o nosso trabalho de detetive, tentando encontrar qual era a regularidade. Nessa daí, tá fácil, não é? Porque são os números, é a sequência numérica que estamos acostumados a trabalhar. Ela vai aumentando de 1 em 1. De um elemento para o elemento seguinte, aumenta 1. Portanto, depois do 10, é claro, viria o 11. Mas, na sequência que vimos ali da Lisa, é um pouquinho diferente, percebam. 2, 4, 6, 8, 10. Qual seria o próximo elemento? Dessa vez, não vai ser o 11. Por quê? Vocês perceberam a regularidade? De um número para o outro, essa sequência também vai aumentando. Nós dizemos que é uma sequência crescente. E aumentando de 2 em 2. Percebam lá, do 2 para o 4 aumentou 2. Do 4 para o 6 aumentou 2. E assim sucessivamente. Portanto, nessa sequência da Lisa, depois do 10 viria o... Muito bem, o 12. E apareceu também uma outra sequência que me deixou intrigada. É a sequência da professora Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8 e 13. Puxa! E agora, qual será a regularidade dessa sequência? É verdade que os números vão crescendo, mas de quanto em quanto? Percebam que o primeiro e o segundo elementos ali da sequência, inclusive, são iguais. Nossa, hoje nós vamos descobrir qual é o segredo dessa sequência. Aguardem só! Na verdade, o nome da professora Fibonacci foi uma homenagem a um matemático italiano, Leonardo Fibonacci, que foi muito importante para o desenvolvimento da matemática, a matemática como conhecemos hoje e que continua em desenvolvimento, hein? Bem, Leonardo Fibonacci nos apresenta essa sequência que apareceu lá na história monstromática. A sequência da professora Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8. Mas como será que ele montou essa sequência? Qual será a lógica que está por trás dela? É isso que vamos descobrir agora. Então, vejam só. Na verdade, o Leonardo, antes de apresentar essa sequência numérica aí, que ainda não conseguimos decifrar, mas faremos isso até o final da aula, ele observou uma sequência geométrica com quadrados. Vejam só. Ele observou o seguinte: pegando-se 2 quadrados de lado 1,
1 centímetro, 1 metro, a medida que for. O meu aqui é maior do que 1 centímetro para que vocês possam observar. Mas imaginemos que fossem aqui 2 quadrados de medida 1. A medida do lado, cada um dos lados medisse 1. Então vamos colocar aqui, organizando geometricamente esses 2 quadrados, um ao ladinho do outro, nós teríamos aqui lado 1 mais lado 1, no total, a próxima medida, lado 2. Pegou um quadrado com o dobro da medida do lado. Aqui. Vamos por aqui embaixo. Agora, observem aqui. Eu já tenho esse quadrado roxinho, tem a medida do lado 2. Estamos imaginando. Estamos representando aqui essa organização do Leonardo, não é? Mais o quadrado vermelhinho de lado 1. Lado 2 mais lado 1. Isso aí, é a vez do quadrado de lado 3. Vamos pôr aqui ao ladinho. Vejam só que a cada vez que acrescentamos um novo quadrado, ainda assim, ele vai formando, mantendo-se a forma de um retângulo. Isso vai acontecer novamente agora. Vejam só. Então, aqui nós temos o lado 3 com o lado 1 com o lado 1. 3 mais 1 mais 1, 5. Um quadrado de lado 5 pode ser completado aqui do lado. E, novamente, o formato de toda essa composição é o de um retângulo. E assim, sucessivamente, o próximo quadrado que seria colocado aqui teria que medida de lado. Dá uma olhadinha lá na tela. Então, refazendo os passos aqui do Leonardo, percebam que essas medidas dos quadradinhos vão formando a sequência numérica, conhecida por sequência de Fibonacci. Fizemos até aqui. Agora, o próximo quadrado teria lado 5 mais 1 mais 2. Total, 8. E é uma sequência infinita. A partir dessa organização geométrica, Leonardo percebeu que era possível traçar uma espiral contínua, infinita também. E mais do que isso, percebeu que essa espiral, observem ela lá se movimentando, para que a gente possa visualizar melhor, essa espiral era encontrada em toda parte, assim como vimos no livro Monstromática. Olhem ali na tela. Então, nós temos elementos da natureza, folhas, na organização, na disposição de pétalas, ali no miolinho da flor, na espiral que forma a concha que vocês estão vendo ali. Todos eles respeitam ali exatamente essa proporção da sequência de Fibonacci. É impressionante o quanto a matemática realmente está por toda parte. Joia? Bem bacana, né? Agora, uma outra ideia também apresentada no livro, na história. Vamos relembrar lá. A manhã inteirinha invento problemas, um atrás do outro. Minha classe tem 24 crianças. Normalmente, nos sentamos em 4 fileiras com 6 carteiras em cada uma. Mas, e se a professora Fibonacci rearranjar as carteiras em 6 fileiras? E se fossem 8 fileiras, 3 fileiras, 2 fileiras? Vocês se lembram dessa parte da história? A personagem estava aflita novamente, porque queriam dividir os bolinhos, né, entre todos da sala e mais para a professora. E não tinha o suficiente, eram só 24. Ela estava tentando uma organização que permitisse essa divisão. Lembram qual foi a solução que ela deu para esse problema? Ela abriu mão do bolinho dela, disse que tinha alergia a bolinho de chocolate. Bem, a partir desse trecho da história, nós fizemos uma outra aula lá atrás, um jogo do Conquistando Áreas, lembram-se? Ele explorava a ideia da multiplicação retangular. Então lá nós jogávamos 2 dadinhos e identificávamos ao todo quantas linhas
de quantos quadradinhos seriam pintadas a cada rodada por cada jogador. Essa é uma ideia da multiplicação, a ideia da configuração retangular. E será que na multiplicação também tem regularidades? Eu acho que sim, hein? Tem regularidades em toda parte, nós temos visto isso, não é? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos explorar uma delas. Vamos tirar a nossa sequência de Fibonacci e vamos explorar agora a regularidade do 3. Uma regularidade das multiplicações por 3. Prestem bem atenção. Eu vou começar colocando aqui uma linha de 3 quadradinhos. Uma vez 3 quadradinhos aqui. Eu vou montar uma sequência e esse é o primeiro elemento. O próximo elemento da sequência será composto por 2 vezes 3 quadradinhos. Então vamos lá. 3 quadradinhos, uma vez. 3 quadradinhos, mais uma vez. É o segundo elemento da sequência. Como será o terceiro? O que vocês acham aí? Vamos lá. Uma vez 3 quadradinhos, 2 vezes 3 quadradinhos, e então 3 vezes 3 quadradinhos. Olha só que tá ficando bonita a nossa sequência aqui, hein? Uma vez o 3, 2 vezes os 3 quadradinhos, 3 vezes os 3 quadradinhos. E agora, o próximo elemento? Isso, 4 vezes 3 quadradinhos. Vamos lá. Opa, esse aqui ficou um pouquinho maior. Vamos trocar aqui, ó. Uma vez 3 quadradinhos, mais uma vez 3 quadradinhos, mais uma vez, já são 3 vezes 3 quadradinhos. Por hora está ainda como a figura anterior, mas essa aqui vai até 4 vezes 3 quadradinhos. Qual é a regularidade que a gente pode perceber nessa sequência? Dá uma olhadinha lá na tela. Então, nós temos lá exatamente a sequência que montamos, as quantidades de vezes aí que fomos acrescentando. 3, mais 3, mais 3 quadradinhos. Ao todo, quantos quadradinhos será que observamos aqui? Ah, olha lá. No primeiro elemento da sequência foram 3 quadradinhos. No segundo elemento foram, ao todo, 6 quadradinhos. Para o terceiro elemento, 9 quadradinhos. E, por fim, 12 quadradinhos. Imaginando que essa seja uma sequência, qual seria o próximo elemento? Percebam que é uma regularidade da multiplicação por 3. Uma vez 3, 3. 2 vezes o 3, 6. 3 vezes o 3, 9. E assim sucessivamente, é só irmos acrescentando de 3 em 3. Aqui eram 3 quadradinhos a mais, mas quando utilizamos só números, é só aumentar 3 unidades. Portanto, se o último elemento que temos ali é o 12, é o equivalente a 4 vezes o 3, o próximo elemento seria qual? 5 vezes o 3? Olha lá. É isso aí. Seria o 15. Bacana, né? É possível observar o crescimento aí dessa sequência, tanto organizado aqui em forma de quadradinhos, uma sequência geométrica, né, com formas geométricas, quanto no crescente dos números, uma sequência numérica que vai crescendo. E assim é também para os outros números, essa mesma regularidade de ir aumentando de 3 em 3 que vimos nas multiplicações por 3, também podemos aplicar nas multiplicações por 4, por 5, por 9, por 12, aí depende do que a gente estiver trabalhando. Joia? Observem lá, agora mais uma sequência. Identifique o padrão e descubra o elemento que completa o espaço em branco. Agora é o nosso trabalho de detetives, hein?
Dá uma olhadinha nos elementos um a um dessa sequência, aqueles que vêm antes e os que vêm depois daquele espaço em branco ali no meio, e tentem descobrir qual seria o elemento que deveria ocupar aquela posição, em que formato seria esse elemento e quantos quadradinhos será que formariam a sua composição. Joia? Um tempinho lá para vocês. Vamos lá? Então, conseguiu descobrir quantos quadradinhos estariam compondo aí essa próxima figura, esse próximo elemento da sequência? Olha só. Então, se observaram bem, lá no primeiro elemento você tinha ali 3 linhas de 5 quadradinhos, formando ao todo 15 quadrados. Já no elemento seguinte, eram 3 linhas de 4 quadradinhos, formando 12, 3 vezes 4, 12 quadradinhos. No elemento seguinte, seriam, portanto, 3 linhas de 3 quadradinhos. A quantidade de quadradinhos por linha é que vai diminuindo. Esse é o padrão dessa sequência que se apresenta ali. E 3 vezes 3, 9. Da mesma forma, nos elementos seguintes, 3 linhas de 2 quadradinhos, 3 linhas de 1 quadradinho cada uma. Observem que essa sequência aí é uma sequência decrescente. A quantidade de quadrados, os números que representam essas quantidades vão diminuindo, vão decrescendo. Joia? Então temos sequências crescentes, temos sequências decrescentes. É bom estar atento a isso na hora de tentar descobrir os padrões. Qual o próximo elemento de cada sequência? Observem lá, agora para vocês também, agora é com vocês. Mais 3 sequências diferentes. A primeira, 3, 6, 9, 12, 15. Ela está aumentando ou diminuindo? E qual é o padrão? Qual seria o próximo elemento dessa sequência? É isso que vocês vão precisar descobrir agora. O mesmo para as outras 2 sequências. Joia? Tentem descobrir lá o padrão das 3 sequências e já voltamos para conferir.
Vamos conferir, então? Para a primeira sequência, 3, depois vai para o 6, aumentou? Isso aí, aumentou 3. Do 6 para o 9, novamente aumentou 3. Essa é a regularidade na primeira, aumentando de 3 em 3. Portanto, depois do 15, virá o... Isso, 18. 15 mais 3. Na segunda sequência, já não é de 3 em 3. Como é que ela está aumentando? Vejam lá. 4. Para chegar no 8, ele aumentou? 4. Do 8 para chegar no 12, aumentou? 4. Essa é a regularidade na segunda sequência. Então, qual será o elemento que virá depois do 20? 20 mais 4. 24. Acertaram? Próxima. 5, 10, 15, 20. Olha aí, são as multiplicações do 5, não é? Aumentando de 5 em 5. Portanto, depois do 25, só pode ser aí o 30. Joia? Sequências numéricas. Observamos padrões que envolvem adicionar uma quantidade ao elemento anterior, subtrair uma quantidade, multiplicar, dividir. Aí são muitas as possibilidades e nós vamos aprendendo novas sequências aí ao longo das nossas aulas. Dá uma olhadinha nessa aqui. Padrões e palitos? Nossa, sequências numéricas, sequências envolvendo cores, como vimos lá na outra aula, né? Movimentos e agora com palitos também. Lembram daqueles palitos que quem tinha em casa separou para fazer atividade junto com a gente? Então, essa é a hora de utilizá-los. As figuras abaixo mostram uma sequência de triângulos formados com palitos de sorvete. Observem lá. Temos aqui a primeira figura, uma figura formada por 3 palitos. Essa é a primeira figura da sequência. A segunda figura da sequência será formada aqui. Vejam lá. Um triângulo inteiro, mais um triângulo inteiro e mais um triângulo ali no meio. É formada por 7 palitos. Então, o segundo elemento ali, formado por 3 triângulos que utilizaram 7 palitos. Vamos ver o terceiro elemento da sequência. Olhem lá. Novamente um triângulo, mais um triângulo, mais um triângulo e, de ponta cabeça ali, outros 2 triângulos. É uma figura que utilizou ao todo 11 palitos. Vamos refazer essa sequência, então, juntos? Peguem aí os palitos de vocês e eu vou pegar os meus, ok? Olha só. Então, nós vamos começar montando aqui o primeiro elemento da sequência. O primeiro elemento, nós vimos, é formado por 3 palitos. Temos que formar um triângulo com os 3 palitos. Então, eu faço aqui e vocês podem me acompanhar fazendo aí em casa também. A primeira figura dessa sequência que utiliza 3 palitos é essa. Ok? A de vocês está igual? Vamos à segunda figura? Na segunda figura, formam-se 2 triângulos grudadinhos aqui, um no outro. E, com mais um palito, a gente fecha aqui em cima um terceiro triângulo. Então, um triângulo, 3 triângulos. E a próxima figura, o próximo elemento da sequência? Continuamos. Para a segunda figura, tínhamos acrescentado um triângulo, não é? Faremos o mesmo. Olha lá. Um triângulo. Podem ir montando aí com os palitinhos de vocês. Vamos a mais um triângulo. Um terceiro triângulo. E agora, fechamos os outros 2 aqui em cima. Então, ao todo, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos ao todo, utilizando 11 palitos. Joia? Então, qual será
a próxima figura. Será que vocês conseguem descobrir, de acordo com esse padrão, como ficará a próxima figura? Olha só, essa sequência numericamente é representada pelos números 3, 7 e 11. Pode ser que, observando a regularidade nos números, você já saiba identificar quantos palitos serão usados. Vai ter que separar para montar a figura seguinte, hein? Bem, então, agora é hora de você tentar aí em casa. Se continuarmos essa sequência, quantos palitos utilizaríamos para formar as próximas 2 figuras? Essa é a pergunta, hein? Então, um tempinho lá para vocês. Tentem formar as 2 figuras, tentem dar a resposta de quantos palitos seriam utilizados e nós já voltamos para conferir. E aí? Conseguiram formar as 2 próximas figuras aí da sequência? Eu já formei aqui também. Vejam só. Ficaram iguais? Aqui a próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos. E a seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos. Observem lá na tela. Então, para o primeiro triângulo, para o primeiro elemento dessa sequência, foram utilizados 3 palitos. Em seguida, 7 palitos. Figura seguinte, 11 palitos. Nós observamos alguma regularidade aqui na montagem, na organização desses palitos. A cada nova figura, acrescentava-se um novo triângulo e fechava-se mais um. Ao todo, então, eram 4 palitos a mais que utilizávamos de uma figura, de um elemento da sequência para o outro. E a gente consegue observar isso nos números, nas quantidades de palitos que formam ali essa sequência numérica. 3 palitos, para chegar em 7 palitos, aumentou 4. De 7 para chegar em 11, aumentou 4. É a regularidade dessa sequência. Portanto, sim, as últimas 2 figuras ali que o problema nos pedia para completar a sequência seriam formados por 15 palitos, 11 mais 4. E agora, 15 mais 4? 19 palitos. É isso aí. Joia? Então, de uma figura para outra, já vimos qual foi a quantidade que foi aumentando. Mas, como era a pergunta mesmo do problema, dá uma olhadinha lá, é sempre importante a gente voltar
ao longo da resolução de algum problema, voltar e fazer novamente a leitura para ver se conseguimos chegar à resposta. Veja que a pergunta era: se continuarmos essa sequência, quantos palitos utilizaríamos para formar as próximas duas? Já vimos, uma delas utilizaríamos 15 e na outra 19. Então, ao todo, vamos tentar praticar aqui um pouquinho de cálculo mental? 15 mais 19, ou 19 mais 15. Imaginemos que fossem 20 palitos, para arredondar a quantidade utilizada aqui. 20 mais 15, 35. Mas não eram 20, sabemos, eram só 19. Opa, então o resultado não é 35, mas uma unidade a menos, 34. Joia? Vamos lá. Observe essa outra sequência, também formada por palitos. Olha lá que sequência diferente. Então, vamos separar aqui quais são os elementos dessa sequência olhando lá na tela. A primeira figura dela é a que está circuladinha ali, formada por 4 palitos. A figura 2 é essa composição que vem em seguida. Figura 3, figura 4 e figura 5. Observando agora essa sequência, precisamos responder a seguinte pergunta: quantos palitos são usados para formar cada uma das figuras dessa sequência? Cada uma. Agora não precisamos adicionar. Cada uma dessas figuras, ali a representação do desenho é como se fossem palitos de fósforo, não é? Conseguimos fazer a contagem? Vamos fazer juntos? Olha lá. O primeiro elemento, o primeiro quadradinho é fechado ali, utilizando-se 4 palitos. O segundo elemento já utiliza 7 palitos. Então, 11 palitos, 14 palitos e 18 palitos. Qual padrão você pode observar nessa sequência? Então, vejam que além de observar a composição dos palitos, nós podemos identificar o padrão pela sequência numérica. Olha lá, do 4 para o 7, aumentou quantos palitos? Isso aí, 3. Do 7 para o 11, opa, já não foram 3, foram 4. Do 11 para o 14, novamente, 3 palitos. Do 14 para o 18, 4 palitos. Percebam que nessa sequência, o padrão é alternado. Uma vez aumenta 3, na vez seguinte aumenta 4. Uma vez aumenta 3, na vez seguinte aumenta 4. Então, se do 14 para o 18 aumentou 4 palitos, do 18, qual seria o próximo elemento? Aumentaria agora 3, 21 palitos. Joia? Bacana, né? Mas e a nossa sequência Fibonacci? Vamos tentar entender qual é o padrão? Observem lá. Qual o próximo elemento da sequência? O segredo da sequência Fibonacci é ir adicionando também, mas não uma quantidade fixa, e sim os próprios elementos que aparecem nela. Vejam ali na tela. Os 2 primeiros elementos são o número 1. Ao adicionarmos 1 mais 1, o resultado é isso, 2, que é o próximo elemento. Se adicionarmos agora o elemento que está na segunda posição, o 1, com o que está na terceira posição, o 2. 1 mais 2, 3. O resultado forma o elemento seguinte. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. E assim sucessivamente. Bacana, né? Portanto, desse modo, para encontrar o próximo elemento, afinal é uma sequência infinita, teríamos que adicionar 13 mais 21. Próximo elemento ali da sequência Fibonacci é o 34. E agora é hora de fazer a anotação aí no seu caderno. Joia? Bem, sequências numéricas, quais os próximos números de cada sequência? Vocês têm ali 2 sequências, 3, 6, 9, 12. A outra, 40, 35, 30, 25.
Observem bem, uma está crescendo, a outra decrescendo. Então, copiem essas duas sequências aí no caderno e já podem completar com os próximos 2 números de cada uma. Prontinhos lá? Então, confira se você fez certinho. Na primeira sequência, que vai aumentando de 3 em 3, nós temos 18 e 21, completando os próximos 2 elementos. E na sequência de baixo, aquela que vai decrescendo de 5 em 5. Então, o último elemento era 20, agora tem o 15 e o 10. Acertaram aí? Muito bem. Agora, finalizando a nossa aula, é a hora do quiz. Nossas perguntinhas finais. Carla precisava criar uma senha de 5 dígitos para o seu aparelho de celular. Para não esquecer a senha, organizou os dígitos de acordo com um padrão. Descubra o padrão e responda: qual o último dígito da senha de Carla? Olha só que interessante, é uma boa estratégia para lembrar das senhas. Então a Carla organizou uma sequência nessa ordem que acabou sendo a sua senha, com os seguintes números: 1, 3, 5, 7. Existe um padrão, uma regularidade, e a partir dela descobriremos o próximo dígito. Bem, de 1 para 3, aumentou? 2. Será que é isso? É essa a regularidade? De 3 para 5, aumentou? 2. De 5 para 7, 5. Mais 2 é que é 7. Então essa foi a regularidade que a Carla estabeleceu aí para a senha. Portanto, 7 mais 2, isso, 9 é o último dígito da senha dela. Ok? Então, aprendemos hoje um pouquinho mais sobre padrões e sequências, especialmente as numéricas, né? Conhecemos também um pouquinho da história e uma curiosidade da sequência de Fibonacci e relembramos que a matemática e as suas regularidades estão mesmo por toda parte. Tá joia? Por hoje era isso. Fiquem bem e até a próxima, pessoal!